Boa noite, pessoal. Começando mais uma live, nossa live de quartas. Que Jesus nos abençoe e que possamos, como de costume, né? Já esses quase 2 anos que estamos nessas lives, ter uma quarta-feira de paz, tranquilidade, aquele bate-papo fraterno e todo mundo saindo um pouquinho melhor, um pouquinho maior com nossos aprendizados e principalmente com o contato com a espiritualidade. É o que a gente precisa, o que a gente necessita tanto hoje em dia é o contato com o metafísico, com a oportunidade de tentar entender um pouquinho mais sobre a vida além da matéria. O dia a dia nos traz, nos leva, né, a buscar geralmente as questões materiais, que é importante, lógico, ninguém está demonizando isso, mas também é muito importante a gente enxergar o outro lado. A oração, a paz de espírito, né? A fé, principalmente, que é a sintonia com Deus, com o nosso Criador, com Jesus, o nosso Mestre amado. Então, que hoje, nosso pequeno evento de quarta-feira sirva para isso, para abrir essa porta entre nós e a espiritualidade maior. Espero que todos estejam bem. Vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Nós temos a Eliane. Tudo bom, Eliane? Como é que você está? Boa noite. A Marisa, minha amiga Marisa. Estou com saudade de você, Marisa. No final do mês, na última segunda, sou eu na palestra. Aí vou te dar um abraço, tá? Patrícia, como é que você está, Patrícia? Sempre um beijo muito grande para sua família, que eu gosto muito. A Silvia, minha querida Silvia, boa noite. Estou aguardando você aqui, hein, Silvia? Já pode pensar num tema para a gente bater papo. E sempre é muito legal conversar com você. Lorraine, minha irmã menor, minha pequenininha Lorraine, como é que você tá, minha amiga? Beijo na sua família também, beijo nos seus cachorrinhos também, que fazem parte da sua família, não só os seus meninos. Quando eu falo seus meninos, só o seu marido no meio aí também, hein, ô Lorraine. Luciene Costa, boa noite. Sérgio, como é que você tá, Sérgio? Doriane Almeida, boa noite, Doriane. É muita gente legal que eu gosto. A nossa família do Centro Espírita, né? E o que eu fico mais feliz também, que a gente faz a live com os nossos amigos que estão sempre próximos, e aí depois eu vejo a quantidade de views, sempre tem uma receptividade muito grande das pessoas, né? E aí quanto, né, uma palavra, um bate-papo legal aqui consegue chegar na casa de diversas pessoas. A tecnologia, a ciência, ela nos permite isso hoje em dia. E somos muito gratos por, por esse alcance. Então, se você estiver aí gostando, compartilha, porque são mais pessoas que vão poder ouvir, né? Principalmente as palavras da minha amiga Clarissa, que eu já vou colocá-la aqui para a gente conversar, que tem tanta coisa edificante para acrescentar em nossas vidas. Vou chamá-la aqui. E aí, minha querida, tudo bom? Boa noite. Boa noite, meu amigo. E que responsabilidade que você colocou nas minhas costas. É, Eu essa é a hoje quero ideia. ter uma reflexão, vai. A galera que está aí assistindo, todo mundo já ouviu falar, já estudou sobre as doenças, né? Todo mundo já sabe, assim, o princípio básico de que somos criados todos iguais, simples e ignorantes. E Deus não faz nenhum espírito doente ou deficiente. E hoje a proposta é que a gente pense nessa doença e nessa deficiência, como ela chega e por que ela chega até a nossa sociedade ainda hoje. Porque, como eu estava te falando no início, a gente hoje, né, aqui em casa, vive a experiência de ter uma pessoa com deficiência, depois de eu ter vivido toda uma vida profissional, trabalhando em prol de uma inclusão social, de uma inclusão escolar. E as questões que eu aprendi, as questões que estavam lá no livro dos Espíritos, as questões que eu ouvia do Chico do Pinga Fogo, ou os vídeos que eu ouvi, né, que assim, várias crianças me fizeram refletir
sobre o grau daquela deficiência, daquela dificuldade, daquela doença, e em pessoas tão pequenas e espíritos no início de processos reencarnatórios. E aí, hoje, eu me vejo numa posição um pouco ampliada, numa visão um pouco diferenciada. E aí, quando algumas situações foram acontecendo, eu lembrei imediatamente do nosso bate-papo, lembrei imediatamente do quanto a gente consegue provocar a reflexão a partir dessa contação de história, a partir dessa contação de vida, né? A gente sabe, isso é fato, a providência divina e as leis divinas, elas são imutáveis. Todos os espíritos são criados iguais, simples e ignorantes. E na medida que eles vão progredindo, encarnação por encarnação, eles vão colhendo o que eles plantaram. A gente vai ter, nesse meio do caminho, espíritos que vão ter a oportunidade, por essa justiça divina, de um reajuste e de uma prova onde o seu corpo vai estar debilitado. Isso é um fato. A consciência deles carrega uma culpa, eles pedem ou eles precisam, pode ter uma reencarnação planejada ou compulsória, mas a justiça divina providencia a encarnação que eles precisam para melhorar. Só que tem uma partezinha que a nossa sociedade ignora, ou pelo menos finge que ignora. É que ninguém reencarna na família errada. Essa família não está num grupo social errado. Esse grupo social, ele não tem, como é que eu posso dizer, uma causalidade de união, né? Nós estamos juntos para progredir. E a gente vai vendo que algumas vezes a gente assume papéis sociais e ignora o quanto ele afeta a vida do outro. A gente pega um diploma em 1900 e bolinha e já se acha detentor de todo o conhecimento do mundo. A gente passa a olhar o nosso irmão como um pobre coitado que está resgatando a sua dor e esquece a nossa responsabilidade de ajudar. Porque todo bem que eu deixo de fazer já é um É o mal, né? mal. E caramba, quanto mal a gente está fazendo ao deixar de fazer o bem, ao deixar de olhar, porque assim, o homem não parou de pensar, o homem continuou estudando e a ciência continua evoluindo. Aí eu, Clarice, me formei em 1994 no magistério, muito antes das leis que estão hoje aí em vigor, né? Assumo, faço uma pós, em 1900 bolinha, assumo uma coordenação, um status social, e dali eu me garanto que vou empurrando, negligenciando todas as evidências científicas que vieram depois, todas as leis que foram pensadas e criadas a partir dessas evidências científicas, e não faço a minha parte para que aquele sujeito possa ter a melhor reencarnação possível. Eu conheci, infelizmente, além de alguns profissionais de educação, outros da área da saúde que fizeram isso. Eu fui numa médica há algum tempo atrás, uma psiquiatra, porque eu estava com indicadores de uma crise de ansiedade diante das coisas que eu estava vendo num centro de referência da pessoa com deficiência aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a ficar muito ansiosa, comecei a ter palpitação, comecei a ter tudo que você pode imaginar, e aí eu não sou ignorante, fui procurar um médico, porque eu sabia o que estava acontecendo. E quando eu estava na conversa com a médica, ela me mostrou todos os diplomas, todos os PhDs que ela tinha na parede.
E ela comparou o autismo à demência senil. Você consegue ver alguma semelhança? Não dá, né? Por, por mais ignorante que assim, a gente seja sobre o assunto, a gente sabe que a demência senil chega no espírito que já passou por uma porção de provas e que está no final de uma encarnação, precisando daquele momento para um resgate, para ser desligado do corpo, por N motivos, ok? Que não devem ser especulados, que é uma coisa que eu acho muito feio Principalmente e isso, que eu né? e que eu vejo muito entre os nossos irmãos é aquela especulação. Quer ver? Já ouvi umas 20 vezes, pelo menos, que o Miguel é autista porque ele é suicida. Aí eu, numa das vezes, era um irmão muito próximo, eu virei e perguntei de onde vinha essa afirmação. Ele falou de um vídeo, de uma palestra do Divaldo em 1900 bolinha, de um livro, de não sei aonde. Eu falei, pois é. Só que tem uma das histórias de Chico que eu mais amava, né, porque eu estava trabalhando com a educação especial, que uma mãezinha tinha ido procurar porque o filho dela tinha nascido com deficiências múltiplas, deficiências graves, e com o decorrer dos anos, ele foi tendo a necessidade de amputar membros. Então, ele foi ficando só o topo, só o tronco e a cabeça. Ele ia ter que amputar aos pouquinhos e ele foi amputando. E aí, essa mãe chegou lá desesperada para Chico, falando: Chico, meu filho não vai aguentar mais uma cirurgia, ele vai se matar, ele não está aguentando a pressão, pede ajuda, pede a misericórdia divina. E aí Emmanuel vira para ele e fala assim, mas é a misericórdia divina que está agindo. Porque esse irmão já tirou a própria vida tantas vezes, de tantas maneiras, que a misericórdia divina, toda vez que ele começa a pensar em suicídio, providencia que as possibilidades desse plano não aconteçam. Então, peraí, por que esse cara não nasceu autista? Se ele era um suicida de não sei quantas encarnações, por que ele não nasceu com uma doença mental que lhe tirasse de foco? Percebe? Cada caso é Uhum. um caso. A gente não pode, a gente não deve especular. A gente sabe, Joana já trouxe para a gente, que as doenças que atingem a nossa matéria passaram por nós, pelo nosso espírito, pelo nosso perispírito, por causa de sentimentos e vícios que precisamos educar. Nós já temos essa informação. Nós não precisamos especular a vida alheia. A gente tem que olhar para a nossa e ver quais são as oportunidades que nós estamos perdendo de fazer o bem. As doenças não chegarão a quem tiver com as mãos no trabalho, além do que essa pessoa precisa. E isso é uma outra parte da história de Chico. Uma parte também comentada na história de Valdo, de uma doença que ele teria, mas que Joana falou que enquanto ele estivesse no trabalho do bem, ele seria poupado daquela dor, mas que ele não parasse o trabalho. A gente tem vários exemplos. Só que a gente perde oportunidades preciosas de ajudar, de estudar, de melhorar a qualidade de vida na nossa sociedade, especulando. Algo mórbido, né? É algo tão triste para quem já conhece o espírita. É tão lamentável você pensar que assim a gente ainda perde esse tempo, sabe? A gente ainda
esquece de olhar a oportunidade que está sendo dada para a gente fazer o bem. Que quando eu comecei a viver essas situações e não poder ajudar a determinadas famílias, porque eu tinha que dar conta do meu filho, e a gente aqui em casa, graças a Deus, eu tenho um nível de instrução, meu marido tem um nível de instrução, a gente consegue ler materiais que não é acessível para todo mundo. Não é. Tem texto que eu leio com tradutor. Então, assim, como é que eu, hoje, posso simplesmente pegar e ver que na sociedade a galera continua negligenciando os direitos das pessoas que têm uma deficiência ou uma doença? Assim, eu sei da justiça divina, eu sei da lei de direito, eu sei também que ninguém está no lugar errado, na hora errada, todo mundo está dentro de um grupo social por um motivo. Então, ninguém está nesse Brasil que está hoje por santidade, né? Talvez tenha um ou outro aí numa missão, mas a maioria de nós está aqui para resgatar o que fez de errado. E a gente, ao invés de olhar para as oportunidades que tem de fazer o bem, gasta o nosso tempo e o nosso olhar para ficar supondo o que o outro fez ou deixou de fazer que lhe trouxe a deficiência, que lhe trouxe a doença. Ah, fulano morreu de câncer, mas também era tão rancoroso. Ah, mas naquela família, naquela família tem tantos casos de suicida que se não viesse alguém autista, não tinha justiça divina. Percebe? Lógico. A maldade, a maledicência que a gente faz naturalmente. Assim, a Joana já trouxe um material riquíssimo sobre doença. A gente já tem literatura suficiente para entender que o nosso corpo está, sim, recebendo uma doença para que a gente possa resgatar, possa corrigir vícios, erros, ser melhor, fazer mais coisas boas, sentir melhores sentimentos. E aí a gente vai alavancando o progresso. Só que ao invés de a gente, enquanto sociedade, olhar para aquela pessoa que está doente como uma oportunidade divina de fazer o bem, a gente fica desfeito da doença. Ah, o que você queria? Com comportamento de fulano ou de ciclano, tinha que ver um filho assim. Ah, essa mãe é uma santa. Ela com certeza vai ajudar esse espírito a evoluir. Pô, quem me dera se eu fosse santa? Já ouvi isso umas 30 vezes, estou falando, Senhor Jesus, acha essa santa aí que eu não tô vendo ela no espelho aqui, não. Isso machuca. Isso cansa. Isso fere. Essa negligência social me fez ouvir de pessoas que estão no poder, porque eu tive a oportunidade de estar com pessoas que estão dirigindo os órgãos públicos da pessoa com deficiência. Eu tive a oportunidade de ir à Câmara de Vereadores, de buscar ajuda para aquelas crianças que eu sabia que eu não ia conseguir ajudar diretamente e que estava me doendo ver o descaso. Porque eu ouvi de terapeuta ocupacional que as crises sensoriais que o meu filho tinha era falta de Deus, que eu tinha que alinhar os chakras dele. Oi? Tem alguém aí? Que assim, não existe hoje, 2022, com o tanto que a ciência já progrediu,
que algum profissional da área da saúde, ou algum profissional da área da ciência social, ou algum profissional da área da educação, ou do direito, assim, que a sociedade não se mobilize para usar o que já sabe para dar mais qualidade de vida para todo mundo. A gente não vai evoluir enquanto a gente continuar esperando a dor chegar na nossa casa para pensar no assunto. Qual a, assim, minha maior dor hoje? É que eu não encontro na sociedade uma pessoa que pergunte algo diferente de qual é o grau. Ai, tadinho, ele não fala. Ai, você. Ainda bem que você estudou, né? Porque a nossa sociedade ainda não estava pronta para isso. Como assim? Aqui eu tenho o mesmo conhecimento e o mesmo estudo que a galera está tendo lá na Califórnia, se eu quiser. Mas estou pagando o olho da cara, ficando doidinha da Silva para entender aquilo tudo. Mas esse conhecimento já existe. Cadê o poder público garantindo que as pessoas que estão lá na ponta atendendo tenham essa informação? Sabe o que eu ouvi de pessoas do poder? Que a sociedade não está preocupada com isso. Olha lá, Clarissa, você fez uma página, eu fiz uma página no Instagram, que era para informar a famílias e profissionais da educação o que eu estava estudando de uma maneira mais simples, mais fácil. E é lógico que ela está aberta para quem quiser entrar. Só que na ocasião eu tinha, sei lá, 1.000 seguidores no Inclusão TEA. E eu ouvi dessa pessoa que está no poder público que olha só, olha quantas pessoas estão preocupadas em saber. E aí a gente pode ir ampliando a dor, a gente pode ir ampliando o sofrimento, ao invés de usar a nossa encarnação para alavancar o progresso, alavancar o amor. Porque o desespero dessas mães que não conseguem atendimento, o desespero dessas famílias que não conseguem entender seus próprios filhos e as suas doenças. Qualquer profissão, me diz aí uma profissão que não precise saber sobre a pessoa com deficiência ou sobre o respeito à doença. Consegue pensar em alguém? Não existe, né? Cara, até o padeiro, porque quando a pessoa entra na padaria ali de cadeira de rodas, ele pode não conseguir chegar até o balcão por obstáculos que estão postos dentro da padaria. Por sinal, tem umas aqui na Dias da Cruz que não tem nem como entrar, porque já tem degrau na entrada. A gente tem um deficiente visual e, do nada, a linha tátil acaba e a pessoa tem que adivinhar o que aconteceu, porque só vai até ali o direito dela de ir, né? Ela não pode ir até a esquina seguinte. Então, assim, desde da galera que está na organização, na gestão do poder público, até a gente que está aqui na base e que é quem dá o direito a eles de mandar, a gente precisa entender que a doença do nosso irmão é a nossa oportunidade de ser melhor. Todo mundo que conhece no centro sabe que tem uma vovó com demência. Ela não tem Alzheimer.
E foi um sacrifício, Deus nos acuda para achar um profissional que entendesse do tipo de demência dela. A gente passou por vários psiquiatras, neuros, até conseguir encontrar um que tinha uma experiência maior, tinha feito os cursos sobre o assunto e que conseguiu dar conta de usar o medicamento adequado e estacionar, desacelerar o processo dela, né? Só que, assim, ela tem plano de saúde. A gente faz quase que mágica para pagar, você pode imaginar o valor, né? 90 e poucos anos, mas ela tem. E aquelas outras milhares de senhoras e senhores que não só não têm plano de saúde, como também não têm a possibilidade de ter neto, bisneto, filho, olhando e cuidando. O que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo por eles? Ah, entendi, a gente não vai ficar velho, né? Ah, mas quando a gente ficar velho, a gente se preocupa com isso? Quando o nosso neto nascer com uma deficiência, aí eu me preocupo em entender, a respeitar. Quantas mães com crianças com síndrome eu já vi entrar com o filho no colo, mochila do outro, e a pessoa fingir que não viu e não dá o lugar de preferência. Tá, tadinho, amarelinho, colorido. Eu não estou nem falando de uma deficiência que não é visível, estou falando de síndromes, que são deficiências que têm uma aparência, que você olha e fala, tem alguma coisa diferente nessa formação. Então, assim, cadê o progresso da humanidade se a gente, ao invés de olhar para aquele irmão que está ali como uma oportunidade de fazer o bem, melhorar os nossos sentimentos, melhorar a nossa intelectualidade, a gente olha como, tadinho, tá lá, ó, resgatando a besteira que fez, como se nunca tivesse errado. E Clarissa, você resumiu bem o nosso tema, né? Quando você falou que as doenças, né, servem para fazer com que a sociedade pense diferente, que a sociedade melhore, é exatamente isso. Na visão espírita, é isso que a gente tem que se preocupar com a doença, né? A nossa transformação, né? A nossa transformação, o olhar do outro, é isso. E aí a gente quer especular, a gente quer às vezes ganhar alguma coisa em cima da dificuldade do outro. Então a sociedade precisa modificar, né? Todos nós. Aí é interessante que a gente está conversando aqui é olhar como eu posso sair hoje daqui melhor, como eu posso enxergar com mais empatia a dor do outro, como eu posso ser útil, como eu posso servir, como eu posso abraçar, como eu posso acolher. Né? Eu não entendo nada sobre a doença tal, 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 mas eu posso acolher a pessoa, eu posso dar um abraço, como é que você está? Eu acho que essa é a nossa chamada de hoje, né? É sairmos melhores com as doenças. É a gente entender como oportunidade para a gente também. Porque não é o meu irmão que está doente. Se a doença chega no planeta Terra hoje, é porque o planeta Terra hoje ainda é um hospital. Se nós estamos nele, é porque nós também temos que melhorar em nós os sentimentos e as ações. Então, não perder o foco que todo bem que eu deixo de fazer já é um mal, e que fora da caridade não vai existir salvação, então não adianta eu limpar o meu armário todo final de ano e doar todas as roupas, ou fazer mensalmente 50 cestas básicas, e no final das contas eu ser completamente indiferente se aquele meu irmão vai ter o gasto para fazer a comida que eu dei. Se aquele meu irmão vai ter dinheiro para dar ao filho dele o remédio que ele precisa. Assim, a gente costuma lembrar sempre da lei de ação e reação. A gente só esquece que ela também serve para a gente. A gente procura no outro. É lógico que aquele irmão que traz uma deficiência, ele traz uma oportunidade de se melhorar em uma área específica. Eu
há muito tempo trabalho com crianças que têm dificuldades de aprendizagem. São cérebros que funcionam diferentes do nosso. Mas se você chega hoje e começa a estudar sobre esses cérebros diferentes a partir da neurociência, você começa a pensar naquela história dos espíritos mais evoluídos que vão chegando, dos espíritos que estavam precisando reencarnar e estão chegando à sua última hora, e essa transição, e vai perguntando assim, tá, e onde eu estou nessa história? Eu sou daquela galera que está chegando na última hora correndo e completamente desorientado, ou eu já sei, eu sou um espírito imortal que estou numa prova e que nessa prova preciso estar atento para fazer o meu melhor sempre. Porque é lógico que quando eu estou na crise de ansiedade, quando o meu irmão, porque andaram especulando, né, que crise de ansiedade, crise de pânico, virou o mal do século, né? Depois disseram também que o autismo virou moda e que transtornos de deficiências mentais em geral tinha se tornado desculpa para não educar filhos. E aí você vai parando para ouvir isso tudo e se colocando no lugar desses irmãos que estão vivendo a prova e pergunta assim, será que eu saberia me comunicar com uma criança que tem um transtorno de comunicação e não consegue entender os comandos como os outros por imitação? Será que eu ia conseguir entender como ajudar a ele a crescer, a aprender, se ele é incapaz de abstrair e pensar nos números diferente do que eu penso? Só que aí você chega e aí o mesmo grupo que diz que todo autista é suicida vira para você e fala assim, mas um autista que nem seu filho vai lá para o Vale do Silício, você não sabe? Mais da metade da galera que está no Vale do Silício é autista com altas habilidades. É verdade. Por quê? Porque nem todo mundo está vivendo a doença, está vivendo a deficiência pelo mesmo motivo. Muitos são espíritos altamente inteligentes, mas que têm uma dificuldade de reagir. Outros, realmente, feriram tanto o seu livre-arbítrio, feriram tanto o seu perispírito, que precisam de provas. E aí a intensidade desse autismo é diferente. O que não muda a responsabilidade social sobre a intervenção que ele precisa, sobre o tratamento e o atendimento que ele precisa. Mas ele vai ter uma intensidade diferente, você vai perceber que as demandas serão diferentes. E vai ter aquele que viveu com a gente na escola e a gente nem sabia que era autista. Mas hoje, graças à ciência, graças aos avanços da ciência, a gente já consegue diagnosticar e dar a ele mais qualidade de vida, para ele não ser aquele adolescente que tenta se matar, para ele não ser aquele adolescente que não consegue viver junto com o grupo e está sempre isolado. Então, assim, eu estou dando o exemplo do autismo, que é algo que está mais próximo de mim hoje, mas eu consigo dar para você exemplo de N síndromes que, assim, morriam na nossa geração, como a própria síndrome de Down, como síndrome de Williams, que nascem com uma deficiência cardíaca que só foi descoberta porque a ciência progrediu, os exames progrediram e as dosagens dos remédios foram alteradas e as crianças começaram a ter a intervenção cirúrgica logo ao nascer. Então, a ciência, que é uma bênção divina, ela está aí para ser usada. A gente, enquanto espírita, tem a obrigação moral
de se apropriar dessas informações e ajudar ao máximo os nossos irmãos. A luta não é de quem está na dor, a luta é da sociedade para que essa dor não exista. Eu posso dizer que sou uma pessoa de sorte, porque meu marido está lá se virando para pagar advogado e brigando com o plano de saúde, e eu tenho hoje um médico tratando a minha crise de ansiedade e tenho uma equipe maravilhosa me auxiliando a cuidar do Miguel. Mas eu estive dentro das unidades públicas, atrás dos melhores profissionais, e ouvi coisas como alinhar o chácara. E ouvi coisas... Não estou de brincadeira, não. É um absurdo, a pessoa né? se desiste com a luta. E ela fez lá todo um passe que eu fiquei em estado de choque. Porque, assim, eu sei o que é espiritualidade. E aquelas pessoas que não sabem? E que se sentem culpadas porque elas pecaram, elas erraram, elas não... E aí o filho delas está com defeito. Gente, são espíritos que, assim, na infinita misericórdia divina, estão renascendo dentro do nosso grupo social, dentro das nossas possibilidades sociais, para que nós façamos algo de bom por eles. A oportunidade também é nossa. Então, assim, tadinho. Tadinho de quem? Você não é espírita? Você não sabe que esse irmão está passando por uma prova e que ele precisa da sua ajuda? E que todo o bem que você está deixando de fazer já é um mal? Então, cadê você? Buscando entender, buscando ajudar na função social que você assumiu como profissão. Cadê você buscando entender e dar um suporte, uma acolhida a essas famílias? Eu hoje, Leco, eu já passei por situações de ver bizarrices, a palavra é essa, em diferentes setores. Desde loja de departamento, em que um velhinho cismou que, como não tinha aparência de doença, não podia estar ali, e empurrou uma mãe com uma criança no colo. Eu já vi pessoas, né, não dar lugar para crianças no ônibus. Eu já vi pessoas não entenderem que a crise de pânico e de ansiedade, e a crise, ela não tem uma necessidade de ser daquele momento, mas ela precisa de ajuda naquele momento. Então, assim, pode ser uma causa que é algo anterior, mas pode ser um resgate desse espírito por algum débito do passado, mas ele precisa de ajuda agora, porque é agora que ele está vivendo o problema. E quem sou eu para julgar? Quem sou eu para dizer que isso é falta de Deus? Eu não sei das leis divinas. Quantas vezes o homem vai precisar falar a mesma coisa? A doença só chega no corpo quando o espírito pode, eu preciso passar por ela. Ela geralmente é somatização de sentimentos e vícios que precisam ser alterados. Erros contínuos em encarnações diversas. A gente já sabe disso. A gente já sabe disso. Na hora que vê uma criança deficiente sendo molestada, a gente não toma uma atitude. Porque se você tomar uma atitude e fica leimando e começar o processo, quando acontecer da situação ser avaliada, tudo já pode ter acontecido. A sociedade não tem pressa. Não é com o seu. Não é o seu filho. Não é o filho de alguém próximo de você.
E isso me E isso, quando a gente conversou da última vez, que eu falei, Leco, sonhei com você, você falou, também pensei em você. Eu falei, cara, graças a Deus que eu não estou ficando doida. A gente precisa levar a comunidade espírita a reflexão de todo o bem que ele está deixando de fazer. Porque sobre as leis morais, sobre a justiça divina, sobre as N possibilidades que causam a doença, nós já temos um rico material para estudar. Eu hoje podia ter vindo para cá e ter dito e citado Joana praticamente a live inteira. Se a gente for olhar para as doenças que chegam no corpo e afetam fisicamente, para as crianças que nascem com doenças, para as pessoas que ao longo da vida desenvolvem uma doença, a gente já tem isso tudo em literatura explicado. Agora é pôr a mão na massa, né? Agora, o que a gente está fazendo com essa informação? Eu ouvi tanto a comparação do autismo com a doença senil, que, para quem não sabe, não tem nada a ver. A pessoa com doença senil, ela tem uma tendência a piorar o quadro, até porque já está numa idade avançada, já tem uma opção de outras comorbidades. E o autista, a partir de uma intervenção, ele vai demonstrando as habilidades e você vai conseguindo definir, ao longo do processo, o grau de complexidade, que tipo de intervenção vai precisar, se vai ser verbal, se não vai ser verbal. Assim, o mundo do autista é literalmente um espectro. É um espectro. Se é um espectro, e nós temos informação suficiente para saber o quão vasto é um espectro, eu não tenho o direito de chegar numa mãe dessa e dizer para ela, você sabe, né? Seu filho não tem jeito. Vamos fazer com que ele fique feliz, né? Vamos deixar ele fazer só o que ele gosta, porque assim, feliz, ele pelo menos fica calminho, comportado, quieto, não perturba. E aí eu vou reforçando naquele espírito um movimento de repetição de velhos vícios, eu não vou criando novas oportunidades sociais, eu vou excluindo ele do ambiente. E aí isso vai servir para o deficiente intelectual, que também tem uma gama enorme de possibilidades de ter deficiências múltiplas, comorbidades, blá, blá, blá. Serve para as pessoas que têm uma síndrome, de uma maneira um pouquinho diferente, porque a síndrome, ela, em geral, tem características bem delimitadas. Então, a gente também já tem ciência o suficiente para identificar a síndrome, identificar quais são os atrasos e correr atrás. Tanto que hoje a gente praticamente não encontra criança com síndrome de Down que seja flácida, que não tenha mobilidade, que não tenha autonomia. Mas a gente encontra muitas com dificuldade de fala. Sabe por quê? Porque, tadinho, ele vai falar assim mesmo, não tem jeito. Não, não é verdade. É porque a sociedade não pressionou o poder público para que todas tivessem acesso ao tratamento de fono adequado. Já tem ciência para isso. E é assim, é para toda e qualquer doença. Quando a sua discussão sobre rol explicativo, rol taxativo, e vamos brigar ou não vamos brigar, eu fiquei olhando para a sociedade pensando, caramba, a gente ainda precisa conscientizar a galera de que o câncer que matou o meu bisavô não precisa matar o meu tataraneto, porque a ciência está evoluindo na medicina e a medicina precisa ter essa flexibilidade e a gente precisa poder lutar por tratamentos mais modernos para os nossos filhos.
para nós mesmos, é assim, nós somos espíritas, nós conhecemos a doutrina, nós temos a clareza de que ninguém está passando pela prova por acaso. Mas e a nossa parcela de responsabilidade nisso? Hoje, o Miguel tem dado saltos. Quem acompanha no Instagram vê que ele tem tido progressos singulares. Mas mesmo assim eu tive que tirar ele da escola, porque a escola se recusou a fazer o PEI, um plano de ensino individualizado que está na lei, disse que ninguém sabe fazer isso e que não era preocupação delas, não autorizou que a nossa equipe multiprofissional acompanhasse de perto as pessoas que ela colocou como mediadora, porque mudava toda hora e o movimento de estereotipia e de comportamento inadequado estava intenso. E aí, Léo? Nós estamos em 2022, estamos falando de uma criança que não está na rede pública, estava na rede privada, e a mãe, a doida, que conhece a lei, que estudou, que fez curso sobre PEI, que fez mestrado em inclusão, teve que ouvir de uma galera que está lá parada no tempo, que elas usam de um amor que dispensa todas as conquistas legais que foram feitas nos últimos anos. E aí? É muito complicado, né? E aí você consegue imaginar, né? Você, com todo o recurso que você possui, você encontra esse nível de dificuldade e as famílias que não têm recursos, né? E aí você É vê exa... como, como tudo é muito difícil, né? E é difícil porque a gente, enquanto sociedade, não se organizou. Porque, olha só, a gente tem parentes e amigos fora do país, né? A gente conhece pessoas de outros lugares. E na Europa, a criança tem um acompanhamento que nos primeiros indicadores de atraso, ela já começa a ter uma intervenção próxima. Não interessa qual vai ser o diagnóstico, interessa que você já tem atraso, tem intervenção. Nos Estados Unidos, as intervenções baseadas em evidências, em análise do comportamento, elas acontecem em todos os ambientes, e principalmente na escola. Isso já é natural. A criança está apresentando atrasos, então vamos fazer um planejamento para ela, para que ela desenvolva o máximo das suas potencialidades e a gente consiga diminuir esse atraso para que ela tenha mais qualidade, mais autonomia. Eu não estou querendo normalizar ou querendo dizendo que todo mundo vai ser igual, até porque esse não é o projeto do planeta Terra. A gente já estudou, já sabe que não vai ser todo mundo igual aqui no planeta Terra. Nós vamos ter provas diferentes, nós vamos ter missões diferentes e nós vamos viver melhor se soubermos ajudar uns aos outros. Se o que eu sei puder fazer diferença na sua vida e eu usar isso para te ajudar, eu estou fazendo o que me cabe fazer enquanto espírita. Agora, se eu me recuso a olhar os avanços, se eu me recuso a olhar para o meu irmão que está passando pela prova, usando da mesma justiça divina que justifica ele estar na prova, quem é que está perdendo a oportunidade? Sou eu ou é ele? É lógico que vier a dor do irmão, quando você tem um pouquinho mais de clareza, é adoecedor. Eu ontem ouvi do meu neurologista, graças a Deus eu consegui, depois de 3 ou 4 médicos doidos, e chegar a um que me acompanha hoje, que era mais que compreensível que eu tivesse aquela crise de pânico e que eu tivesse tido aquela situação.
sensação horrorosa e todo aquele sentimento, uma vez que eu estava numa escola particular, recebendo um feedback horroroso, que não cumpria as leis, embora fingisse cumprir, porque está lá dentro do contrato, está lá dentro. E aí, quando eu fiz o movimento de procurar o Conselho Tutelar, de procurar como é que a gente fazia para denunciar, eu descobri que não tem prazo, porque a sociedade não tem pressa, essas pessoas são deficientes mesmo. Que isso, gente? Como é que você se candidata a ser conselheira tutelar? Como é que você se candidata a cumprir um papel social dentro de um Ministério Público? Assim, como é que você se coloca na sociedade, em qualquer função que seja? Porque eu já vi, inclusive, mães que tiveram seus filhos convidados a se retirar de Uber, por total ignorância do Uber. Porque a criança, ela estava muito agitada, a mãe não entrou no transporte público, pegou um Uber para que ficasse num ambiente mais fechado e tentasse controlar aquela crise sensorial. E como a pessoa estava em crise sensorial, estava muito nervosa, estava se mordendo, estava muito agitada, o cara, ao invés de acolher, colocou a mãe e a criança para fora. Então, assim, não dá mais. São chegados os tempos da mudança. Nós estamos cansados de saber que a transição planetária começou. E como estamos agindo diante das pessoas que precisam da nossa ajuda? É lógico que eu não quero. Eu acho que não está dentro dos planos de Deus que todo mundo seja especialista na mesma coisa, sabe? Que pelo que a gente lê ali de André Luiz, a gente vê que cada um vai seguir um caminho, né, no plano espiritual, trabalhando dentro de áreas específicas, né? Você não dá conta de aprender tudo numa encarnação só, e você vai se especializando enquanto espírito, se tornando capaz de entender melhor a partir de um caminho de raciocínio, de um caminho de visão. E aí você vê espíritos que estão há anos ajudando, né, na evolução da educação, há anos ajudando na evolução da medicina, há anos ajudando. Por quê? Porque eles se especializaram naquilo, eles tiveram várias encarnações até tomarem ciência do seu poder e de toda a informação que eles têm hoje. Mas mesmo toda a informação que eles têm hoje, ela é relativa ao progresso que eles alcançaram. Eles vão saber mais daqui a pouquinho. Então, precisamos ter essa consciência. Nós estamos em evolução. A doença que atinge o meu corpo hoje, ela precisa mobilizar a minha família. Ela não é só minha. A doença que atinge o meu vizinho hoje não é só dele, não é tadinho, ele nem tem ajuda, nem tem remédio. Como assim? O poder público precisa da ação social, precisa de uma mobilização social para agir. Ou então, se o filho dele nasce com a mesma deficiência, que isso acontece e eu não preciso citar exemplos. Se o filho de fulano nasce com essa deficiência bomba na estimulação e o mundo inteiro conhece, não é? Só que aí você pega doenças que têm a possibilidade de graus diferentes. Você pega deficiências que têm espectros, N possibilidades de transtornos, comorbidade. E aí você simplesmente, tadinho, está numa prova difícil, provavelmente aprontou. Esse aí já se matou para estar assim, desse jeito? Já se matou umas 3, 4 vezes. Como assim? Se fosse para eu saber, eu acho que vinha escrito, né? Em vez de vir lá na certidão de nascimento, data e hora vinha espírito que reincide na retirada da própria vida, ou coisa do gênero. Mas se o Papai do Céu nos dá o esquecimento do passado, para que a gente possa ser melhor no momento, como é que a gente olha para as doenças do nosso irmão
com tamanha indiferença, não se mexe para ajudar, entender e acolher, para colocar junto, para se comunicar. Então, assim, eu espero do fundo do meu coração que da live de hoje saiam muitas dúvidas. Eu não quero, eu não tenho a menor pretensão de sair daqui hoje deixando vocês com as palavras de Joana de Ângeles, acalentando o coração de vocês, que a doença ela é a regeneração de um vício, de um desvio de conduta, que isso todo mundo já sabe. Todo mundo que se diz espírita conhece e sabe das leis divinas e sabe que a doença só chega no corpo quando pode e precisa. Mas se eu tenho hoje uma sociedade repleta de pessoas doentes e sem nenhum tipo de assistência, é porque eu também estou sendo negligente no papel social de fazer todo o bem que me cabe. E é esse incômodo que eu precisava dividir com vocês. Desculpa se eu não estou trazendo Joana para acalentar e estou trazendo Não, mais dúvidas. muito pelo contrário, Mas Clarissa. Você está mexendo com todos nós, né? Porque aí a gente se sente cada vez mais na necessidade de incluir, da inclusão. Que muitas vezes a gente vai olhar mesmo com indiferença, não é comigo, não é com meu filho, não é com o meu problema. Só que não existe isso hoje em dia. eu lembro de uma vez que o Matheus, assim, o meu filho, eu já falei, eu já trabalhei muito tempo dentro da educação especial, porque a lei era diferente, né? Então, assim, eu, uma época, frequentei, até para entender melhor, conhecer melhor, e ajudava a Dona Meca, que é uma instituição que atende pessoas de baixa renda com deficiências, que é associado ao Centro Espírita Eurípides Passanuco, lá em Jacarepaguá, onde minha madrinha trabalhava, fazia parte. E o meu filho mais velho, ele ia comigo. Tá? Hoje ele tem 23 anos, mas na época ele estava ali com seus 7, 8, e ele ia comigo, ele ajudava a empurrar uma cadeira de rodas, ele brincava com crianças com síndrome de Down, ele lidava com crianças que estavam ali com alguma deficiência. E muitas vezes nós caminhávamos um trecho relativamente grande para pegar alguma coisa, e ele voltava me indagando e me perguntando, né? Porque ele ia comigo em dia de evento, ele ia comigo em dia que tinha festa, porque nos outros ele estava na escola. E ele ia assim, mãe, mas por que fizeram a festa, sabe? A criança não estava nem percebendo, tipo, por que assim, por que deram um brinquedo para ele? Ele não sabe brincar. Eu vou lá e ensino. Ué, pega lá a mão dele e faz brum, brum com o carrinho, vê se ele vai sorrir, vê qual é a expressão facial, se ele vai mudar o olhar para você, sei lá, tenta alguma coisa, vambora. E a gente ia meio notar, tá? Por quê? Porque não tinha informação suficiente na década de 90. Era tudo só em inglês, e olha lá, década de 80 e de 90 era uma coisa muito mais difícil. Mas hoje, com o avanço da tecnologia que a gente tem, ele foi trabalhar um semestre na faculdade como mediador da escola pública. Pegou uma síndrome que eu nunca tinha ouvido falar e eu nem vou ser capaz de dizer agora o nome. E olha que eu já estava terminando, já tinha terminado o mestrado, já tinha 2 pós. Falei para ele, não conheço. Pega aí o nome direito, como é que escreve isso que a gente vai pesquisar. A gente já sentou no Google, jogou a palavrinha certa, entrou no Google da maneira certa, né? Que a gente não vai no Google da fofoca, vai no Google acadêmico, tem pesquisa científica, que mostra gráfico, que mostra... E aí você, ué, então ele tem alguma comorbidade, porque se ele não está falando, não é por causa dessa síndrome, essa síndrome fala. E aí, aos 7 anos, a mãe dessa criança recebeu a informação de que o filho dela não estava falando, não era por causa da síndrome.
Percebe que passou por pediatra, Não dá, né? passou. Não dá, né? E assim, eu e um estagiário que nem é da área de pedagógica, é de filosofia, mas que estava ali na função de estagiário, que se preocupou em fazer direito do trabalho. Fomos comunicar que essa pessoa estava mal informada, ela estava procurar médicos mais especializados. Só que estava na rede pública, era do sistema público. Se ninguém aos 7 anos falou para essa mãe que essa criança não falava, não era por causa da síndrome, a quem eu ia mandar ela procurar? Então, assim, nós precisamos nos preocupar com a dor do outro. Porque esse sujeitinho não falar, esse serzinho não falar, até os 6, 7 anos, a gente vai tentando entender. Mas como é que fica depois? Se não criarmos um jeito de nos comunicar com ele, como é que vai ser na adolescência? Como vai ser mais para frente na vida adulta? Aí a gente vai recrimina porque o número de adolescentes com determinada síndrome de se suicidando é muito alto. Mas quem se preocupou com essa galera enquanto eles estavam pequenos para dar estimulação, para que eles se entendessem e pudessem ter qualidade de vida depois? E cadê o apoio a essa família? Para que ela possa se dedicar à intervenção que esse filho precisa. Então, assim, eu estou me sentindo muito feliz por estar podendo dividir essa dúvida com vocês, essa angústia com vocês, porque eu fico muito envergonhada quando eu ouço isso de alguém que se diz espírita. E olha, Leco, infelizmente, não são poucos. Se a Imagino. gente tenta ter, a gente precisa parar de especular o porquê que o outro está doente e começar a pensar em como organizar para pressionar o poder público para dar para ele o que ele precisa para ter mais qualidade de vida. Desculpa. Mas você mexeu Esse muito. era Mas você mexeu muito comigo. E aposto que está mexendo com todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que vai mais para frente assistir. A gente tem que se enxergar como sociedade, Clarice. Você está 100% certa. Só que já estamos num é, horário avançado. E aí eu vou fazer um pedido para você. Olha, você vê que eu interferi muito pouco, hein? Eu fiquei tão não, tocado. Eu fiquei tão tocado, né? E eu falei assim, não, eu não vou fazer pergunta nenhuma, porque realmente isso está mexendo comigo. E eu vi que esse era o objetivo. Esse é o nosso objetivo hoje. Todo mundo sair daqui um pouco mexido. E aí eu vou pedir para você, nessa retinha final, depois que você realmente terminar, não sei se você já terminou ainda, se você pode fazer uma oração justamente para que a gente possa amolecer os nossos corações. Porque eu acho que falta nisso na humanidade, né? Ter um coração mais macio e com mais empatia. Leco, eu fico feliz de ter te decepcionado e espero realmente que todos que estão com a gente hoje possam pensar um pouquinho sobre o seu espaço social. Nós não estamos onde estamos com as oportunidades que temos de conhecimento e de acesso à informação para deixar passar a oportunidade de fazer o bem. Então, precisamos nos apropriar de todo o conhecimento possível para sermos o melhor na profissão que escolhemos, no lugar social que estamos. Porque o nosso intelecto já evoluiu. E agora é a vez da nossa moral crescer. Então, eu vou pedir para todos que conhecem a casa fechar os olhos nesse momento e se ver ali naquele jardim, abraçados por aquela família espiritual que está sempre, sempre pronta para nos socorrer. Que a cada dor no nosso corpo material tem um colo e um carinho,
tem um bálsamo, que cada ferida na nossa alma tem o consolo e o conforto. Que eles possam nos inspirar, que nós possamos permitir a entrada da luz divina em nossas vidas, para que realmente aproveitemos a nossa encarnação com mais sabedoria e que amar ao próximo seja rotina na nossa sociedade, que viver a caridade seja uma constante e não uma exceção no dia de festa. Que a paz do Senhor Jesus possa consolar, possa reconfortar a todas as famílias que estão passando hoje por provas materiais e por dores físicas que não conseguem entender. E que a nós, que já é dado o entendimento, possamos fazer a nossa parte para que esse sofrimento seja minimizado ou, pelo menos, seja vivido com mais dignidade e mais qualidade possível. Maria Santíssima, Mãe querida, recebe em teus braços todas as mães que hoje choram por não entender e não conseguir fazer melhor. Fortalece os pais para que eles não abandonem as lutas, para que eles se percebam capazes, e unifica a nossa sociedade em prol do crescimento moral que Jesus há tanto nos pede. E que assim possamos bem viver essa encarnação. Que assim seja. Graças a Deus. E as bênçãos dos amigos espirituais que nos acompanham. Muito bom, hein, minha amiga? Eu não sei você, mas eu agora vou desligar para chorar um pouquinho, porque o coração tá aqui, ó, apertadinho. Eu espero mesmo que a gente consiga fazer a diferença. Hoje nós temos muita informação e a gente não pode fingir que não sabe e seguir a vida como se o outro sofrendo não fosse problema nosso. Então, beijo. Obrigado, tá? Eu tô muito fisicamente, infelizmente, a rotina de estimulação e prevenção e o trabalho não estão me impedindo de ir a casa, mas de coração eu estou com vocês. E espero que possa ajudar no trabalho que é interminável para o nosso crescimento. Beijo, minha amiga. Fica com... Obrigado, tá? Eu vou me despedir do pessoal agora. Beijinho. Beijo. Tá. Bem, pessoal, então chegamos a mais um final de uma live de quartas. Hoje para mim foi muito especial, justamente porque o que ficou para mim depois de tudo isso, né, é que independentemente, né, de onde estivermos, temos responsabilidades. Né? E todo bem que a gente deixar de fazer, nossa amiga Clarissa falou muito sobre isso, já é um mal. Então não interessa a nossa profissão, o nosso meio de ação na sociedade, todos nós temos muitas responsabilidades. E que a gente saia daqui hoje com esse sentimento. Que precisamos fazer algo. Precisamos acolher mais. Precisamos ter um coração mais doce, principalmente olhando as dificuldades dos outros. Beijos em todos e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem bem, fiquem com Jesus e não esqueçam de orar antes de dormir. Isso faz muita diferença também. Beijo, pessoal!